Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o cidadão dos problemas relacionados com o judiciário. E para tratar de um tema muito importante, que é o direito de família, nós trouxemos um especialista da área. Trata-se do Dr. João Batista de Avilhena Nunes. Boa tarde, Dr. João Batista. Boa tarde, Luciano. Tudo bem? O senhor, como juiz da 7ª Vara de Família da capital, tem uma larga experiência no tema e eu gostaria de abordar algumas questões interessantes com o senhor. Pois não. Dr. João Batista, houve evolução no âmbito do direito de família com o advento do novo Código Civil? Olha, Luciano, de certa forma nós poderíamos dizer que sim e que não, e as opiniões são muito contraditórias a respeito de evolução no direito de família com a edição do novo Código. Entretanto, há alguns pontos que demonstram certamente uma evolução, ou pelo menos uma preocupação, né, com evoluir no direito de família, se desvinculando de algumas coisas que no passado eram tidas como comuns, né, ou aceitáveis para aquela época em que o primeiro código foi editado. O primeiro código, né, o Código Revogado, era de 1916, né, que passou a vigorar em 1917. Então, já há muitos anos atrás, né? E, por exemplo, uma modificação muito significativa que corresponde a um avanço, né, é tratar da idade núbil daqueles que pretendem se casar. O Código hoje ele consolida essa idade em 16 anos. Então, tanto a mulher quanto o homem têm de ter 16 anos para se casar. É o que está lá no artigo 1517 do Mas Código não basta Civil. isso, né, doutor? Não basta isso. Né? Evidentemente que esta é a idade mínima, né, considerada para o casamento. Ou seja, pelo menos 16 eu tenho que ter para pensar em casar. Né? Lógico, se eu tenho 18, eu já posso tomar as decisões que eu quiser, casar com quem bem entender, sem outras necessidades, porque já sou maior. Também uma outra evolução do Código Civil, né? Modificou esta idade porque não se justificava mais a manutenção dos 21 anos anteriores, né, da maioridade, em razão da evolução da própria sociedade, né? Hoje, os adolescentes já não são os mesmos adolescentes de 100 anos atrás, né, praticamente. Então, isso foi considerado nessas modificações. De 16 a 18 anos, doutor, qual o procedimento para uma pessoa que tem interesse em se casar, por exemplo, e o pai vem negando peremptoriamente, por uma razão ou por outra, conceder isso? É possível essa pessoa casar? Sim, é possível. Então, o Código fala também do suprimento, né, do consentimento e até mesmo da idade núbil. Nessa pergunta que você fez, seria o suprimento do consentimento, ou seja, um dos pais, pode ser o pai, pode ser a mãe, ela, por razões pessoais, não quer que a sua filha ou seu filho se case com aquela pessoa que está ali sendo apresentada como o futuro noivo ou a futura noiva. Eu não quero dar o consentimento. É faculdade, né? Consentir é faculdade. Então ela pode mesmo não consentir. É lógico que teria que ter uma justificativa. Se não tem justificativa, a pessoa que quer se casar pode ir a juízo e pedir o suprimento. E o juiz vai analisar exatamente se aquele que está negando o consentimento tem essa justificativa ou não. Porque pode ser que tenha. Vamos supor que a filha dessa senhora que não quer dar o consentimento quer se casar justamente com uma pessoa que é condenada por crimes sexuais, homicídio, quer dizer, existiria em tese um impedimento aí qualquer, não é? De ordem, pelo menos forte, de ordem moral, para não permitirmos esse casamento, ou pelo menos debatermos melhor, procurar saber melhor desta menina aí dos seus 16 anos, se ela realmente tem certeza daquilo que quer fazer, se quer casar ou não. Quer dizer, o processo acaba até ajudando para esclarecer as coisas. Bom, de qualquer forma, se não houver nenhuma justificativa, a pessoa entra e o juiz, analisando tudo isto, ele vai dar uma sentença onde ele vai dizer que supre a idade, supre o consentimento da mãe ou do pai para que essa nubente possa convolar núpcias com quem ela deseja. Certo. De outro lado, 16 anos mínimo. Mas uma pessoa, usando até o exemplo do senhor, uma menina acaba engravidando com 15 anos e vai ter um efeito para ela se não se casar perante a sociedade. É possível diminuir essa idade núbil?
para que ela possa convolar núpcias? Propriamente diminuir, não. A idade núbil é 16 está fixa. Mas aí sim, como eu tinha falado do suprimento da idade núbil, nesse caso, hoje, e isso também é uma evolução no código, hoje o código prevê exatamente essa hipótese como uma justificativa para a desconsideração da idade núbil nesse caso. Por quê? Porque o legislador partiu aí para uma questão mais política, né, social, não propriamente jurídica, não tem a ver com a parte jurídica, estar grávida. É uma questão de fato que tem uma repercussão dentro da sociedade. Então, com base nisso é que surge o dispositivo. Aliás, antes mesmo do Código contemplar expressamente essa hipótese, a jurisprudência já concedia suprimento de idade núbil nessas situações de gravidez. Doutor João Batista, além da gravidez, existe alguma outra hipótese que possa ser suprida a idade núbil? Sim, existe uma outra na lei, que é exatamente para evitar a aplicação de pena ao outro nubente, né? Vamos supor, então, que essa gravidez desta moça que você falou resultou exatamente de um relacionamento desse rapaz com essa moça, onde ele teria seduzido a ela e tal, porque ela tem pouca idade, ela tem 13 anos e tal, então ela acabou sendo seduzida. Muito bem, se ela foi seduzida, caberia a aplicação do crime de sedução, a pena de crime de sedução ao rapaz. Para fugir dessa apenação, o que se faz? Vamos casar, né? Para evitar a apenação do rapaz. Mas a moça tem menos de 16. Logo, para que se dê a hipótese legal, ou seja, de afastar a pena daquele que quer se casar, eu tenho que suprir a idade também da moça aí que quer casar. E sempre em juízo. E aí, sempre em juízo. Aí somente em juízo é possível esse suprimento. Né? Sempre por sentença judicial que reconheça a hipótese. Né? Ou esta que nós conversamos, ou aquela outra da gravidez. Um outro dado alentador aí, que a doutrina e a jurisprudência comemoram, foi a mudança no regime de bens, que antes não se podia fazer na mutação. Depois de casado, aplicava-se eternamente, ad eterno, o regime de bens escolhido pelos nubentes, então. E hoje é possível. Como é que funcionou isso, doutor? É verdade. No direito anterior, como você bem colocou, a alteração no regime de bens do casamento não era possível, era imutável. Não havia previsão no Código para nenhum tipo de alteração. Ou seja, se você casasse no regime de comunhão universal de bens, esse era o regime que iria comandar até que as partes se separassem ou se divorciassem ou que morressem, ou uma das duas morresse. Então, não tinha jeito. Agora não. Agora o Código vem e inova, outro avanço aí do Código Civil, inova nesse sentido, e vem permitir a alteração desse regime, mesmo já na vigência do casamento. Porque, lógico, que antes, o que era possível? Era possível acertar algumas questões patrimoniais no pacto antinupcial. Então, antes de estar casado, você chegava lá e estipulava algumas coisas. Hoje não. Hoje você já pode mudar, inclusive, na vigência. E é isso que autoriza agora o Código Civil, no artigo 1639, parágrafo 2º. Não é? Isso está expresso lá e permitido. O que às vezes gera alguma dúvida é, será que eu posso alterar o meu regime de bens se eu me casei antes da vigência do novo código? Ou seja, se eu me casei sob a vigência do código lá de 1916, será que eu posso? Essa é a grande questão. E por que existe essa questão? Porque na parte aqui final do Código Civil Novo, nas disposições finais e transitórias desse código, no artigo 2039, a lei manda que se aplique, né, a lei que vigia ao tempo da realização do matrimônio. Bom, isso é evidente, ou seja, quando eu me casei, estava em vigor o Código Civil anterior, o regime de bens é exatamente aquele sobre o qual eu me casei. Não foi nada alterado pelo novo código, porque eu me casei naquela época anterior. Se eu me caso hoje, evidentemente, tem que vir no novo código e ver como é que está exatamente o meu regime de bens. E aí eu vou passar a respeitá-lo como está aqui. Por isso que há essa possibilidade de modificação, inclusive. Né? Mas tem gente que fala, bom, se o código está dizendo